gosta do primeiro filme, você vai amar esse segundo. Mais um vídeo de análise aqui no canal. Dessa vez vamos falar de Blade Runner 2049. Finalmente teve a sua sequência. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já aproveita e se inscreve aqui no canal e clica no sininho para receber a notificação. Esse mês, especificamente, a gente tá com o especial Stranger Things todas as segundas e o conteúdo padrão às quintas. E se tiver algum conteúdo extra, aos sábados. Blade Runner 2049 conta a história de Ryan Gosling, que é o agente K, e ele é designado para ir atrás dos replicantes que eles não são autorizados, são seres não autorizados de viver livremente, por virtude do que aconteceu no primeiro filme. Esse filme ele se passa 30 anos após os eventos originais e Kay desenterra uma história que pode causar uma desordem em tudo como funciona ali, né? Bem, antes de falar do filme, eu preciso citar os 3 curtas que saíram nessas últimas semanas, né? Porque tem um anime de mais ou menos 15 minutos aí, de 2020, que ele vai te mostrar os acontecimentos após o filme original. E depois a gente tem também um curta bem curta, tipo 5, 6 minutinhos, de 2036 e de 2048, que introduz os personagens novos interpretados pelo Jared Leto e o Dave Bautista. Então, se você assiste esses curtas, eles não são, tipo, necessários, mas eles te dão um entendimento maior de como chegou até 2049, porque que tá daquele jeito que a gente já começa o filme. Esse filme simplesmente é sensacional e eu não posso deixar de falar quem faz parte dele, desde o elenco, desde a produção, porque são pessoas de peso. Então, assim, quando você vê a entrega do filme e você vê as pessoas que trabalharam nesse filme, você simplesmente entende porque ele é tão bom assim. É bem possível a gente falar desse filme de 2049 sem falar do clássico de 1982, porque, afinal de contas, ele é de fato uma sequência, ele não é tipo uma readaptação, um remake, ele é uma sequência do filme, tanto que a gente tem novamente a presença do Harrison Ford e um elenco de peso, começando obviamente pelo Ryan Gosling, que ele é um Blade Runner, o agente K. Logo de início a gente já conhece o personagem do Dave Bautista, que interpretou o Drax em Guardiões da Galáxia, e mais pra frente a gente conhece o personagem de Jared Leto, que é o Neander Wallace, que ele sucede aí a Tyrell Corporation, só que agora é o Wallace Corporation. Eu não posso deixar de falar das atrizes que compõem esse elenco, porque elas são sensacionais. A gente já viu isso em outros papéis e a gente vê ainda melhor nesse filme, que é o Robin Wright, Ana de Armas e a Mackenzie Davis, que fez aquele episódio do Sam Junipero de Black Mirror. E eu não posso deixar de falar da Silva Owings, que ela tem uma interpretação sensacional. Cara, o jeito que ela me levou pra personagem dela não tem o que falar. Ela é a melhor vilã desse filme. Ela faz uma interpretação maravilhosa, inclusive tem uma cena de luta um pouco mais pra frente que ela está sensacional. Sério, palmas pra essa mulher. Esse filme, ele é dirigido por Denis Villeneuve e ele é um cara sensacional. Você provavelmente já conhece o trabalho dele de Sicário, A Chegada e O Homem Duplicado, que eu confesso que eu não gosto tanto assim. E nessa sequência, Ridley Scott tá como produtor executivo. Ele dirigiu o primeiro filme, na realidade o primeiro filme foi o terceiro filme que ele foi diretor, sendo que o segundo foi Alien, ou seja, o cara... Todo mundo conhece o Ridley Scott, não tem muito o que falar, né? Pelo contrário, tem muito o que falar. E além da gente ver de novo o Harrison Ford e o Ridley Scott, a gente também tem o mesmo roteirista, o Fincher, que foi o roteirista do primeiro filme, só que nesse a gente tem um plus, né? Que é o Michel Green, que foi o mesmo cara que fez Logan. E quem fez a composição desse filme foi Johan Johansson, que já trabalhou com esse diretor em Sicário e também A Chegada. E ele simplesmente fez um trabalho sensacional, porque ele manteve a origem da música do primeiro. Então, logo de início você pega, assim, o mesmo estilo de trilha do primeiro filme. Então, ele já te ambienta em que você, de fato, está vendo uma sequência e que ela vai manter lá as origens do primeiro filme. Por que eu falo que pra falar desse filme a gente não pode deixar de falar do primeiro filme? Porque tem muitas coisas que interligam. De fato, é uma sequência, mas sim, você consegue assistir o filme sozinho. Se você nunca assistiu nada de Blade Runner, você consegue ir no cinema e entender o que se passa naquela história, porque quando necessário eles te contextualizam com o que aconteceu mais ou menos no filme anterior, mas é óbvio que, assim, se você já tem o background do primeiro filme e também um pouquinho dos curtas, assim, apesar de não ser muito necessário, mas quem é curioso e gosta de ver bastante coisa antes, talvez seja uma boa pedida aí. Então, quando você já tem esse background, o filme é outro. É tipo, é um filme sensacional, porque você vê tudo
como é feito, como é trabalhado no filme, sabe? O primeiro filme, ele tem 1h57 na versão do diretor. Já esse filme, ele tem 2h43, assim. Ele realmente é um filme pra ser longo, eu entendo que faz parte da linguagem, mas sabe aquele lance de tipo assim, se tivesse 20 minutos, ainda seria um filme de 2h20? Enfim, eu acho que ele poderia ter sido um pouquinho mais curto, é um pouquinho arrastado, mas ele flui, então não é um problema muito grande. Só é realmente um filme que assusta perto do que a gente tem acompanhado, mas ao mesmo tempo também ele é um filme que a gente não vê nada igual hoje em dia. A gente fala tanto de filme aqui, mas são poucos os filmes de peso, de fato, que você fala assim, caraca, eu não acredito que eu saí do cinema, eu vi um filme assim, eu vivi um filme assim, como por exemplo foi o caso de Bingo. Bingo, ele me deu essa sensação de sair do cinema e falar, caraca, fazia muito tempo que eu não assisti um filme tão bom assim, que você sai meio desnorteado. Mãe, também aconteceu isso, mas ele é um pouquinho mais complexo. Mas voltando ao Blade Runner 2049, ele é um filme que você se apaixona do início ao fim, porque ele é tecnicamente impecável. E ele é um filme que você vai se apaixonar, principalmente se você gosta muito do primeiro, porque ele mantém essa linguagem. A gente vê algumas pequenas diferenças, por exemplo, no primeiro filme, eles trabalham mais closes no personagem, né? Quando é aquele plano bem fechado na cara do personagem, e nesses são planos mais abertos. E eu acho que eles também trabalharam melhor essa questão da cidade, dela ser uma cidade abandonada, né? Porque a história se situa em Los Angeles e a gente tem um plano geral, assim, um plano aéreo da cidade, em que ela é totalmente cinza e que chove, porque tem a questão da globalização, então você vê que o tempo tá muito doido, e aí você tem uma cidade cinza que tá abandonada, porque afinal o planeta Terra tá meio deixado de lado, mas a composição de cor tá nas luzes da cidade, seja da luz da janela, ou seja dos neons, dos outdoors e tudo mais. E isso se completa pelo filme inteiro, até mesmo nas cenas de diálogo. No primeiro filme eles têm mais o tom deles e tudo mais, mas nesse segundo eles ainda têm esse tom meio desaturado, assim. Não chega a ser um preto e branco, mas é um tom um pouquinho menos saturado, porque realmente a cor tá ali nas luzes, né? Então eles enfatizam essa questão do abandono, né? E também tem um plus a mais, que é uma coisa que a gente já espera que vai acontecer daqui a uns anos, que é a superpopulação. Então você vê as casas bem aglomeradas, meio que nem uma favela, assim, até mesmo o local em que o agente Kay mora é um ambiente bem hostil, não parece ter uma divisão assim de classe social na cidade. E eles continuam com essa questão do real versus artificial, só que nesse filme a gente tem um plus que são as Angels. Outra coisa que eu preciso falar da fotografia desse filme e que foi muito bem trabalhada é essas cenas que são inteiras de uma cor só. No primeiro filme a gente vê essas cenas de cor azul, já nesse a gente vê cenas nesse tom amarelão forte que a gente já viu no trailer, e eu achei lindo como ela foi composta. Esse filme, ele é bem assim, um filme que é trabalhado mesmo em composição de cena. Por exemplo, se esse baixo tá aqui, tem um motivo pra ele estar. Se esses jogos estão aqui, tem um motivo, a profundidade. Tudo é pensado, tudo é muito bem trabalhado. Eles estão de parabéns, sério. Tecnicamente é maravilhoso esse filme. É uma obra de arte pra você assistir. Que é feito pelo diretor de fotografia Roger Deakins, que ele teve 13 indicações e ele fez inclusive a fotografia de Sicário. Então você entende quando eu falo que todo mundo que trabalha nesse filme já trabalhou com o diretor. Então foram profissionais que trabalharam em obras bem conceituais desse diretor e que ele sabe que vai entregar um resultado final que é exatamente o que a gente vê nesse filme. Outra diferença é que os machucados eles não são tão explícitos, né? No primeiro filme tem uma cena específica em que passa, eu acho que é um prego assim na mão, lá bem pro finalzinho, e aí você vê o prego passando e o sangue saindo, e aquele sangue meio avermelhado, até mesmo porque o filme ele tem um pouquinho mais de saturação nessa cena, e já nesse não, eles quando estão machucados não é tão explícito. Tem uma cena específica que tem um corte lá, e aí eles colam, e aí mostra ele, tipo, colando, dá um pouco de aflição pra quem tem esse tipo de aflição. Mas não é nada assim, tipo, a sangue jorrando, ou muito louco.
é um pouquinho diferente nesse aspecto só. E é interessante como a história do filme te leva pelo que é revelado, né? E como os filmes acabam se conectando. Isso foi uma sacada muito boa. E no Blade Runner 2049 eles não enfatizam tanto esse lance dos olhos dos replicantes que nem é feito no filme de 82. E pra quem é fã do Nolan, acredite, ele quase pegou esse filme. No Rotten Tomatoes o filme tá com 95% de aprovação dos críticos e no Metascore com 83. E aqui no canal, no Cruiser Tipo Freud, eu vou dar 9,5 de 10. O filme estreia dia 5 de outubro, eu espero que vocês gostem, espero que vocês assistam no cinema e assistam em IMAX, que vale super a pena ver essa produção lá. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, então não esqueça de deixar o seu gostei, compartilha nas redes sociais para seus amigos que estão interessados nesse filme e não esquece de se inscrever aqui e clicar no sininho para você receber notificação de quando tiver um vídeo novo. Tem 2 vídeos por semana, aos sábados vídeo extra quando necessário, então até o próximo vídeo, tchau!